Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos começando a segunda Escola de Estudos Linguísticos hoje com a apresentação de uma pessoa muito especial, a professora Claudiana Alencar. A Escola de Estudos Linguísticos vem um conjunto de apresentações, né? A gente teve no dia 11 de maio o professor Daniel Silva, uma pessoa muito querida, né? E no dia Daniel Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, apresentando ideologias que viajam com o vírus, circulação da linguagem e do novo normal na sociedade, economia e educação. No dia 15 de maio, a gente teve o professor Décio Bessa, né, da Universidade do Estado da Bahia, com metodologia de pesquisa em análise do discurso crítica, dados coletados e dados gerados. No dia 18 de maio, a gente teve a professora Maria Eduarda Gonçalves Peixoto, da UES, com o que podemos aprender com escândalos políticos. Estudos de discurso, mídia e política. Foi um encontro maravilhoso. A Eduarda é uma pessoa muito querida, tem colaborado muito com a Escola de Estudos Linguísticos, esteve na Escola de Estudos Linguísticos 1 e agora está na Escola 2. Espero muito, né, que a Ticiane também esteja na Escola de Estudos Linguísticos, tá, Ticiane? Você não está aqui, não chegou ainda, mas espero que muito em breve você esteja com a gente. Professora Ticiane, é uma pessoa maravilhosa, tá? Vocês vão adorar, tenho certeza. No dia 22 de maio, sexta-feira passada, eu não pude vir, mas soube que foi sucesso total. Professora Kaline Girão, se gostaram muito, ela veio falar de metáforas em tempo de coronavírus, uma abordagem linguístico-cognitiva das figuras de linguagem. Obrigada, professora Kaline, desculpa eu não ter vindo, né? Queria muito estar aqui com você, aconteceu imprevisto, eu acabei não dividindo esse espaço com você. É sempre uma honra, é um prazer estar aqui com você. No dia 25 de maio, que é hoje, nós teremos a professora Claudiana Alencar, né, da UES. Ela está chegando, já conversei com ela, né? Pedi para ela 5 minutinhos e tal, daqui a pouco ela deve estar entrando. E ela vai falar sobre gramática de resistência na literatura feminina periférica. No dia 29 de maio, na sexta-feira dessa semana, a gente vai conversar com o professor Gessinei Santos. O professor Gessinei vai falar de análise linguística e epistemologias de ruptura, né, o texto como estratégia para a mudança social. Em junho, nós já temos alguns encontros marcados e outros já estão sendo agendados. Na primeira semana de junho, nós temos duas bacanérrimas. No dia 1º de junho, a professora Beatriz Alencar, da UFC, a professora Beatriz Alencar e a professora Maria Clara, elas coordenam o GEDIP. Como o professor Décio Bessa disse, o GEDIP ele foi um grupo que foi fundado pela professora Isabel Magalhães, e quando a professora Isabel saiu, o grupo ficou sob a coordenação da professora Beatriz. Hoje, professora Beatriz e professora Maria Clara. Então, é uma honra, é um prazer enorme. Boa tarde, Monique. Um prazer enorme, né? Monique Lessa acabou de entrar. Monique estaria com a gente na coordenação, mas a professora Claudiana, ela preferiu trabalhar só com o computador, só com o celular. Então, a gente não vai ter hoje transmissão pelo YouTube, ok? Vai ser só celular, tá certo? E aí, né, a gente tem essa parceria que vai acontecer na segunda-feira, no dia 1º de junho, com a professora Beatriz Alencar e o mestrando em Linguística da UFC, Reuber César Rodrigues Gomes, tá? Eles vão falar sobre, boa tarde, Fernanda, eles vão falar sobre centralidades corpóreo-discursivas dominantes e ordem visiocêntrica do discurso, uma aposta teórico-analítica para análises sociodiscursivas do campo dos estudos sobre deficiência no Brasil. É um título enorme, né? Mas dá para a gente entender que eles estão trabalhando com a questão da inclusão social
de pessoas com deficiência visual, né? E aí ela vai trabalhar numa perspectiva visiocêntrica do discurso, né? Para essas pessoas que são deficientes visuais, pessoas deficientes com deficiência visual. O Helber é mestre em linguística e estará com a professora Beatriz Furtado de Alencar nesse dia 1º. No dia 5, o professor Guilherme Veiga Rios, né, da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP, estará conosco falando sobre o tema Conhecendo o Letramento na Vida e na Escola do Maciço de Baturité. O professor Guilherme está recebendo, ainda não recebeu parte do material, de mim alguns estudos, algumas descrições de como é o processo de letramento das professoras aqui que ocorre no Ceará, em especial do Maciço de Baturité. Tenho falado que parte do nosso público-alvo são professoras da rede básica de ensino do Maciço de Baturité. Então, nós temos alunos graduandos, nós temos alunos graduados e nós temos professores da rede básica que estão no Maciço de Baturité e que querem fazer um mestrado, que querem continuar estudando, fazer uma especialização, e que esses encontros, de alguma forma, eles reavivam conteúdos que há muito estavam esquecidos para esses professores, que estavam adormecidos, que estavam deixados de lado. A sala de aula é um campo muito rico de saberes, mas alguns conteúdos teóricos, às vezes, são deixados de lado. Então, esses professores, né, estão aqui de volta por nosso convite. Continuamos convidando os professores para participarem das escolas de estudos linguísticos. Deixa eu só falar com a professora Claudiana, que ela está respondendo aqui. Um segundinho. Pronto. Chegou! Aqui. A professora Claudiana chegou. Então, gente, esses professores da educação básica que estão aqui presentes, muito obrigada por estarem aqui, é muito importante para a gente. Já expliquei, professora Claudiana, expliquei, professor, bem-vinda, muito obrigada. Uma alegria imensa, Ana. Então, hoje eu tô com os 2 celulares para ouvir a senhora direitinho, tá bom? Minha caneta caiu, mas pego já. Que ótimo. Você consegue, então, me ouvir? As pessoas estão me ouvindo? Porque hoje, quando a gente fez o teste, eu vi que a minha imagem estava congelando. Mas não sei se está tudo bem aí, se vocês conseguem ver, se está tudo bem. A gente está ouvindo. Para mim ainda está cortando um pouquinho, mas eles estão ouvindo. Ok, gente? Dá para confirmar se está ouvindo? Ah, tá, Okay, beleza. sim. Então, não está congelando nada, né, gente? Que para de nada de congelar. Tudo muito calor e muita amorosidade, é o que a gente precisa. Professora, eu estou só terminando de apresentar a escola, aí eu apresento a senhora, tá certo? Sim. Pode ficar à vontade, seguir? Ana. Pode seguir. Obrigadíssima. Gente, então é isso. A gente tem o professor Guilherme como último convidado agendado, mas a gente ainda tem mais encontros daqui para frente, tá certo? Estão em fase de convite os novos convidados, né? A gente espera ainda ter encontros até o final de junho, todas as segundas e sextas às 16 horas, e isso faz parte da Escola de Estudos Linguísticos, que é um projeto de extensão que nós estamos trabalhando, e os 2 bolsistas estão aqui, que é a Daniele Silva e o Jonas, ok? Jonas Vieira, os 2 estão aqui. Muito obrigada, professora Claudiana, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe o tanto que a senhora é ocupada. Eu vou apresentar a senhora para as pessoas que estão aqui, e aí eu passo a palavra, tá certo? Sim. A professora Claudiana, ela possui licenciatura em Letras, mestrado e doutorado na Unicamp. Ela atuou como pesquisadora visitante na Universidade de Birmingham, de 2002 a 2003, como pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, da Unicamp, 2009 a 2010. Ela atua como professora e pesquisadora no mestrado acadêmico Intercamp em Educação e Ensino, o MAI, da UES, e também como professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, onde foi coordenadora de 2010 a 2013. A professora, ela atualmente é presidente da Associação
de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, na gestão de 2020 e 2021, que é uma gestão chamada Fortalecer e Mobilizar. Está mobilizando, está fazendo um trabalho muito bacana mesmo. Publicou o livro Linguagem e Medo, né, da Morte, em 2009, e Nova Pragmática, Modos de Fazer, em 2014. A professora participou da publicação desse livro, Nova Pragmática, tem um capítulo, com o professor Raja Gopalan, e que a gente chama de Raja. É sempre, né, uma honra ouvir a professora Claudiana. Antes dela falar, eu quero dizer que hoje, nós, da Unilab, é muito importante para a gente falar isso. Hoje é o Dia da África. Hoje é o Dia da África, e Paulina Chiziane e Rasta Pita disseram o seguinte: que mundo é esse que proíbe os povos africanos de chamar Deus na sua própria cultura, só para ouvir a palavra de Deus nas suas línguas estrangeiras? Por quem vibram os tambores do além? Pela democratização da vida, pela democratização da política, pela democratização da educação, pela democratização da religião, a gente pede que os tambores vibrem por todos, né? Para que a gente possa se fortalecer e enfrentar momentos difíceis como esse que a gente está passando. Professora, é uma honra ter a senhora conosco hoje. Bem-vinda. Obrigada, Ana. A Tuíra maravilhosa está aí, né? Que é uma pessoa fantástica que trabalha com literatura marginal periférica. E aí ela pediu para o pessoal não ficar dando coraçãozinho para não travar. Estou dando um recadinho, Tuíra. Também um coelho, que é Tapuia Cariri, também maravilhoso. Então, viva os nossos povos originários, né? Viva a população negra que está lutando bravamente, né? O povo preto e pobre da periferia que está resistindo e construindo novas formas de vida. E, Ana, assim, eu fico muito feliz, quero agradecer o convite. A gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Eu até fiz alguns convites para algumas pessoas que disseram assim: olha, eu não quero fazer nada porque a gente quer sobreviver. E realmente é um tempo que a gente assim, precisa sobreviver, mas certas conversas, elas nos ajudam, né? Pegando aqui essa ideia da terapia da linguagem, que a pragmática traz, né? Que linguagem é forma de vida. Então, também a educação popular que diz que a pesquisa deve servir para nós, né? Em primeiro lugar, para nós, ela deve fazer bem para nós. A pesquisa que nós fazemos, ela deve ter sentido para as nossas vidas. Ela tem que estar naquele rol de coisas que a gente acredita, né? Então, essa pesquisa que eu faço sobre literatura marginal periférica de mulheres, ela para mim tem sido minha terapia, né? Ler essas pessoas maravilhosas. E você, Ana, tive a honra de estar na sua banca de doutorado, né, com um trabalho belíssimo sobre letramento de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres brancas, e que fala de quebrar essa cerca, né, de acesso ao latifúndio do saber. Então, eu acho que a escola como um todo e os momentos que você tem trazido aqui, eu tenho acompanhado, tem servido também para quebrar um pouco dessas cercas, né? E estarmos juntas agora, conversando, discutindo essa literatura dessas mulheres, é esse trabalho também de quebrar as cercas dos latifúndios, né? Eu disse latifúndio também, né? Porque muitas vezes as pessoas querem pesquisar aquilo que dá ibope, pesquisar aquilo que tem financiamento, né? Agora aí nós estamos vivendo uma verdadeira era de ataque à educação e à ciência, a gente sabe, inclusive as ciências humanas, que agora sofreram com a priorização que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez para áreas tecnológicas, né? Isso repercutiu, inclusive, no edital do CNPq, que agora as bolsas de iniciação científica só podem cobrir as áreas prioritárias do Ministério da Ciência e Tecnologia, que são todas elas áreas ditas tecnológicas, né? E as ciências humanas, as ciências sociais ficam de fora, só devem se submeter a essas pesquisas se tiverem um vínculo, uma submissão a uma dessas tecnologias de produção, que tem a ver com agronegócio, que tem a ver, enfim, com todo esse sistema capitalista, né, que a gente está vendo aí. Então, gente, eu quero falar
da alegria de estar aqui, né? Dessas micro-resistências que estão sendo construídas, e essas resistências têm a ver com a própria literatura de mulheres, a escrita feminina. Eu que me coloco, né, como uma mulher não branca, uma mulher que veio do campo, Sim. né, que conheceu os movimentos campesinos dos pais, né, meus pais, minha mãe e meu pai são agricultores, né, foram agricultores. Minha mãe andava quilômetros, minha mãe, uma mulher de pele clara, mas filha de uma mulher negra. Meu tio, né, chamado Chico Mulato, liderava uma comunidade de pessoas negras ali no interior de Russas. E o meu povo, né, os nossos povos originários ali de Russas, que foram povos batalhadores, guerreiros, que enfrentaram o colonizador, participaram da Guerra dos Bárbaros e que foram dizimados ali numa grande chacina que aconteceu em Russas, né? Quem não sabe, ali onde é a praça principal de Russas, era um forte e foi feita uma cilada, chamaram os povos indígenas ali para negociar e, na verdade, aqueles povos foram ali eliminados. Então, todas essas histórias, como eu estava falando da minha mãe, uma mulher que caminhava quilômetros. Está conseguindo ouvir, Ana? Tá travando. Tudo bem? Sim. Minha mãe andava quilômetros para conseguir estudar. Ela morava na zona rural de Russas, não tinha escola naquele período, então ela caminhava a pé, léguas e léguas a pé, até chegar numa comunidade rural vizinha onde tinha uma escola. Depois ela não conseguiu mais, e aí ela foi andando cada vez mais longe, porque não conseguiu mais caminhar, e nós viemos para a cidade, né? Então, por ser de família de trabalhadores rurais, não, na minha casa não tinha livros, né? O acesso à escola era negado, o acesso aos livros. E por isso que eu amo os mediadores de leitura, né? Porque eles trazem. Eu tive as minhas mediadoras e os meus mediadores que me apresentaram livros, que me emprestavam livros, né? E num desses caminhos, eu tive uma professora que eu sempre gostei das poemas, a poesia ela me alimentava, não é? As leituras me alimentavam. Então, eu lendo muito, lendo sempre, né? Lia nas ruas, batia a cabeça nos postes de lendo no meio da rua. A literatura me salvou nesse sentido, né? Daquele mundo de tantas dificuldades. Então, essas marcas interseccionais, né? De classe, de etnia, né? De exploração da terra, porque meu pai trabalhava como meeiro numa terra do outro, né? Que hoje é uma terra, é um assentamento do MST, o assentamento Bernardo Marinho, em Russas, e eu tive a honra de participar do PRUNERA, né, do Programa de Educação em Área de Reforma Agrária, dando aula nessa terra onde meu pai trabalhou como meeiro. Enfim, todas essas marcas, né, de classe, de etnia, todas essas marcas dos nossos povos originários que foram apagados, né, por um decreto que se diz que no Ceará não tinha povos indígenas, todas essas vulnerabilidades, essas intersecções, elas construíram a minha história nessa pessoa que vai descobrir na literatura, né, um modo de transformação. Sempre acreditei na linguagem como uma forma de emancipação e de transformação e de se colocar no mundo, sempre, né? E aí, por acreditar nessa transformação da realidade do mundo, com 12 anos eu já participava do movimento de meninas e meninas de rua em Russas, eu quis fazer pedagogia, né, para mudar o mundo. Aí uma professora me convidou para arrumar a biblioteca pública, ela era responsável pela biblioteca, e nesse dia ela disse para mim, por que você não faz letras, né? Você gosta tanto de literatura, de poema, de poesia. E aí eu falei, é mesmo, devia fazer letras, né? E aí fiz o vestibular para letras e realmente me encontrei, eu amo o que faço, né? Vim pela literatura, mas me apaixonei pela linguística, mas eu acho que as coisas não se dividem. O nosso problema é justamente compartimentalizar, disciplinarizar. E aí que bom que eu achei a linguística aplicada, porque essa linguística aplicada indisciplinar, não é, que pensa no trabalho que a linguagem tem, na leitura do mundo, né, mas também na sua transformação, que acredita que o nosso papel como cientista, como pesquisadora, como pesquisador, é lutar contra as formas de crueldade. Então, a essa linguística aplicada, né, que a gente se coloca, que a gente tenta mobilizar e fortalecer tantos linguistas aplicados e que não fazem a rizoma, né, a raiz, os mangues, eles são variados, por vários caminhos a gente pode, ninguém sabe onde tem a ponta, né, desse fio.
Então, nessa tessitura da renda, a gente não sabe para que lado vai. Então, linguagem é linguagem literária, é linguagem da performance, né? Porque aí a gente encontra com essa teoria que vai mostrar que as nossas palavras são ações e que as nossas palavras, elas constituem realidades e por constituir realidades, elas têm um papel na construção desse lugar social, dessas desigualdades sociais, elas também têm um papel na sua libertação, né, na desnaturalização e na construção de novas realidades. Então, Ana, eu planejei iniciar aqui minha fala trazendo a escrita de uma escritora da periferia, inicialmente, antes de falar qualquer teoria de qualquer coisa, mas já estou teorizando aqui, né, mas a gente vai teorizando a vida, que é a Ana Argentina Castro. Né? A Argentina Castro, ela tem poemas, contos e crônicas publicados em antologias, a exemplo de Olho de Lilith, Relicário, Paginário, Sibilas, Laudelinas e Balbúrdia Poética. Revista Berro, Revista Farpas. Além de escrever, gosta de fazer arte, colagem, fotografia e videopoema, e de tomar café forte, quente e amargo. É educadora e a Argentina Castro, ela é uma das pessoas que inspirou e que construiu a biblioteca comunitária livre, que é a biblioteca Papoco de Ideias, que está lá no Pici, lá na favela do Papoco. E é uma pessoa, né, uma mulher linda que escreve, e aí eu estava falando de terapia da linguagem. Então, para mim, nesses tempos tão difíceis, né, de pandemia, e sobretudo a gente vê, né, a extrema-direita construindo um negacionismo em torno do próprio sofrimento, né, práticas e discursos eugenistas que são colocados o tempo todo, né? E a gente sabe, Fortaleza, eu estava lendo hoje, quem está morrendo são as pessoas, né, da Regional 2 e 6, da sua maioria, você vê aí a população da favela se organizando em atos de solidariedade, de resistência, de existência, mas a gente vê que também a violência, em todos os sentidos, ela é seletiva, inclusive a pandemia, né? Então, como as pessoas que sofrem essas marcas, né, interseccionais geradas pelo sistema capitalista, por essa crise sanitária, por essa crise ecológica que a gente está vivendo, e, sobretudo, uma crise também no plano das ideias, né? Como essa violência atinge preferencialmente uma parte da nossa população. E aí, a gente sofrendo muito com as pessoas que estão morrendo, que a gente conhece, cada dia vai se aproximando mais, não é? A gente fica até emocionado, né? Ver tamanha destruição, tamanha morte, e ainda pessoas negando, falando de vírus fake, né? Enfim, as coisas horríveis que a gente vê a cada dia, que eu acho que está no Brasil hoje, a cada 5 minutos a gente tem uma notícia pior do que a outra, né? Mas, assim, aí eu queria falar dessa poema, né? Dessa escrita da Ana Argentina, que para mim foi muito terapêutica, né? E aí eu vou mostrar para vocês, vou ler um pouquinho, tá bom? Sim. Chama Eu e as Marias. Guimarães Rosa disse que qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E mas é preciso lembrar que a loucura está ali quieta, se fingindo de morta, e que mais cedo ou mais tarde ela vai dar o ar de graça. Da graça. Há que tratar do que dói, secar a salmoura, deixar cair as cascas das feridas, esperar nascer a pele nova no tempo certo e no tempo natural das coisas e das curas. Paciência. E não há ciências sociais, filosofia, nem psicologia que dê conta do turbilhão que te revira por dentro. É você com você mesmo. E a briga é feia, a briga é grande. É você, o seu passado, as suas memórias. O que diz a avó que você nem conheceu em sonhos. É o teu lado nanã, mas também o teu lado neném. Não se deixar navegar pela beleza de alguma ocasião e achar que está curada. Você não está. E isso precisa ser corajosamente encarado de frente, percebido, tratado, respeitado. Cada um com sua dor. E o tempo certo dela ser maturada, mas nunca sentir curada sem estar. Lembrar que as guerras são muitas e aqui e ali haverá alguma batalha vencida e outras tantas perdidas, faz parte. Lembrar mais ainda da força que te move dentro das tuas fraquezas e fragilidades. Não é um jogo com perguntas e respostas precisas. Como faz falta a matemática e a lógica da vida nessas horas. Não há lógica e nem precisão cirúrgica.
Bom seria um bisturi emocional que cortasse cada dor à raiz. Desde que foi instalada, sem deixar que ela corra pelo corpo e pelos sentidos, anos e anos a fio, e nos deixe doentes e sem medida. Ter a coragem de olhar para trás e se ver como a única culpada de ter soltado as rédeas, mas também de ter a inteligência que Santo Agostinho dizia que deveria estar no meio das coisas. Inteligência de se pensar como um sujeito social que se é. A sociedade é como o geni. Ela é feita para apanhar, ela é feita para cuspir, que caia sobre ela todas as minhas culpas e meu livre-arbítrio tão bíblico, porque eu não sou Maria Madalena para ser apedrejada por algo que não fiz, mas fiz, eu e minhas contradições, tão minhas, tão nossas. Eu, estuprada tantas vezes, eu, mulher puta da vida, eu, mulher mais triste que Maria, a mãe do crucificado. Argentina. Poema para morrer. Aulas, editais, projetos, home office, muitos estão morrendo. Outros fingem que estão vivendo. Pandemia, falta de ar, agonia, ninguém para amar. Se eu morrer, deixo meus bens, meu cachorro, meus livros, nenhuma moeda, nenhum vitém. Pessoas não são bens, não nos pertencem. Se eu morrer, assim como Frida, desejo não mais voltar. Se eu morrer, se o ar me faltar, gostaria tanto, tanto de ser deixada nas águas no mar, para o meu corpo salgar, e eu repousar nos pés de Iemanjá. Se dentro do mar tem rio, melhor lugar não há para um corpo que vai sem querer voltar. Bom, então eu quero falar dessa performance hoje, né? Eu quero falar dessa linguagem que trata da dor, e aí a proposta, né, que eu estou pesquisando, que eu junto com essas mulheres maravilhosas, é pensar também na escrita de mulheres, né, e dessas mulheres periféricas, nessa literatura que foi chamada como literatura marginal periférica, e aí eu vou falar um pouquinho dessa história, né, mas pensar que o que está sendo produzido, né, além dessa escrita que nos ajuda a elaborar, né, e que tem os seus efeitos de sentido, de transformação, de vida, não é? É pensar que essa escrita também nos fornece categorias para pensar nós mesmos e para pensar as nossas teorias, né? Categorias para as nossas pesquisas. Então, é pensar que o que essas mulheres estão produzindo também é uma forma de fazer pesquisa. É uma performance que coloca em xeque a própria academia, né? O que a literatura, por exemplo, tem produzido. O que a literatura tem pensado sobre si mesma na construção dos seus cânones, né? Então, nós vamos trabalhar com a ideia de palavra-mundo, né? De forma de vida, a forma de vida que vem ser trazida, né, pelo filósofo Wittgenstein, palavra-mundo, a ideia do Paulo Freire, mas trazer isso a partir das categorias pensadas por mulheres. Por exemplo, a categoria de escrevivência, né, trazida pela Conceição Evaristo, que vai nos mostrar muito bem que a linguagem é forma de vida e que a linguagem literária também é forma de vida. E que essa forma de vida, né, esse ato, esses jogos de linguagem constituídos por atos, né, são atos que têm toda uma construção, não apenas verbal, mas também das pessoas que estão falando, das pessoas que estão juntas, da sua corporalidade, da sua espiritualidade, dos seus sonhos, da sua vida, né? Então, performance aqui não é utilizada como desempenho, né? Como nas teorias linguísticas, as pessoas que são da linguística, né? Teoria linguística que dicotomizou, né? Competência e performance como estaria para a Parroli ali do estruturalismo, né? E performance para o gerativismo como sendo desempenho de uma capacidade, de uma faculdade da linguagem, não é? Então, seria uma espécie de comunicação habilidosa, né? De uma habilidade, não é nesse sentido, né? Mas performance, sim, como atos performativos, como fala, né? O John Austin, né? E aí, a gente trazer esse conceito de forma de vida, de performance, para pensar a literatura. E a gente tem visto que a literatura, né? A nossa literatura tem sido uma literatura de exclusões. Então, a literatura também tem que ser vista como um campo de lutas, né? Como um campo de disputas e disputas de poderes. Então, a gente entende que a construção do cânone literário
é uma construção ocidental, uma construção altamente eurocêntrica, em que um padrão de estética é estabelecido e um padrão de leitura dessa estética, né? Você vê que, por exemplo, os críticos literários criam uma espécie de rito de passagem e vou usar a palavra seita, né? De seita, em que um grupo de escolhidos, por ter acesso a determinadas formas de conhecimento que são estabelecidas, né, de um modo padronizado por um grupo de homens brancos, né, geralmente europeus, ou desse quadro eurocêntrico, né, que reproduzem esse sistema mundo capitalista, patriarcal, colonial que aí está, né? E então essa estética tida como padrão é uma estética eurocêntrica. E todas as formas de vida, né, as formas de literatura, de escrita, que estão fora desse padrão, são consideradas ou como não literatura, ou, quando mais, uma pontezinha, né, um setorzinho, né, de uma chamada subliteratura, né, ou subárea, né, o regionalismo é exoticizado, né, colocado num determinado nicho, num determinado grupo, né, diminuindo aí todo o seu potencial e toda a sua estética, que traz em si uma quebra de temas que são eleitos como privilegiados ou de uma escrita padronizada a partir de um modelo eurocêntrico, né? Então, e a literatura brasileira, claro, está nesse campo de batalhas, né, nesse jogo de disputas, de grupos em detrimento de outros, né? E aí você vê também o mundo editorial, o mundo do livro também nesse campo de disputas, não é? Não é à toa que a gente percebe, algumas pesquisas têm mostrado que grande parte do que é publicado é de escritores homens, né? E as mulheres têm pouco espaço, porque assim, as mulheres o tempo todo, né, estão escrevendo, fizeram arte e fazem arte. Não é que agora elas estão tendo mais talvez elas estejam sendo mais ouvidas, mas não é que agora que elas estão escrevendo, na verdade sempre escreveram, né? Sempre disseram, sempre transformaram, sempre questionaram, só que elas eram invisibilizadas, não é? Justamente por causa desse campo de batalhas aí, dessa literatura que vai se estruturar e se cristalizar como uma representação excludente. Então, você vai ter a voz dos homens brancos, heterossexuais e de classe média ali, né? Construindo essa visão de literatura que a gente tem aí. Então, essa literatura marginal, chamada de marginal, ela tem um movimento, né? Quando a revista Caros Amigos lança 3 edições sobre a cultura da periferia, que foi organizado, foi editado pelo Ferrez, né? Isso nos anos 2000, acho que 2000, 2001, 2002 e 2004, né? Então, assim, houve um verdadeiro assalto, uma contraposição ao que esse cânone considerava até como literário, né? Porque uma poética, por exemplo, que está mais próximo da prosa, ou que traz temas, né, que não eram considerados, ou no máximo são temas insólitos, né, uma literatura insólita, né? E aí esses temas chegam nessa publicação da Caros Amigos, né? E o Ferrez dá o nome dessa literatura de literatura marginal, mas não aquela literatura que já tinha sido chamada de marginal, como a literatura de grupos intelectuais brancos e burgueses que produziam através de mimeógrafo, eram chamados de literatura marginal, mas agora sim, marginal porque está às margens das editoras, mas também porque é periférico, porque está nas periferias, ou seja, trazendo a poesia que é produzida nas periferias, todo o trabalho, né, dos saraus, que é realmente algo revolucionário que está acontecendo nas periferias do Brasil, né? Então, dando conta, né, de questões que foram então negligenciadas e silenciadas, digamos assim, pelos agentes literários e pela questão do livro no Brasil, né? Ana, tu vai me dizendo aí o tempo, tá certo? Mas, assim, uma questão que... Então, um conceito que a gente teria aí de literatura marginal, né, ela vai se consolidar como essa coletiva sustentada por um projeto intelectual comum, né, com desdobramento que é estético, que é político e que é pedagógico, né? Sim, Então, estou com um delayzinho, mas eu vou avisando o tempo, tranquilamente. tá bom, perfeito. Deixa eu...
tentando aqui ler os comentários. É porque, gente, eu apanho, viu? Mas eu não vou ler agora não, porque a Ana até me disse que vai ter uma outra sessão, né, Ana? Que a gente vai, que a gente vai tratar das questões, né? Então, vocês vão anotando, aí eu vou perguntando e a Ana vai tentando trazer, não é? Vamos trazendo comentários também, tá certo? Então, mas aí mesmo Sim. essa publicação que é contra-hegemônica, né, da literatura marginal, você tem, por exemplo, uma exclusão das mulheres, né? Praticamente uma exclusão, porque se você juntar as 3 edições da Caros Amigos, onde a literatura marginal é apresentada, você tem aí 48 escritores, e nessas 3 edições você só tem 9 mulheres, né? Você encontra também alguns trabalhos sobre, por exemplo, da Jéssica Balbino, que ela faz um estudo sobre as mulheres, a poesia, né, as poetas periféricas, as mulheres dessa literatura marginal periférica em São Paulo, no projeto Margens, né, que é na área de jornalismo científico, né, ela mostra, traz assim a voz de algumas dessas mulheres que falam, por exemplo, de como o sarau é um espaço predominantemente masculino, né, em São Paulo. Por quê? Porque alguns funcionavam em bares, porque a maioria das mulheres trabalhadoras, né, que frequentam os saraus, quando chegam em casa, ela tem, por essa dupla jornada de trabalho, elas têm uma série de atividades para fazer, para conseguir sair e ir até o sarau, fica mais difícil, né? Então, por todo esse sistema, né, colonial e patriarcal que a gente tem na sociedade brasileira, você tem masculina no sarau. Embora o sarau é um espaço de resistência, né, eu quero deixar bem claro aqui, é um espaço de resistência, o modo como os saraus têm sido constituídos aqui em Fortaleza. E aí eu indico o trabalho da Bruna Santos, né, que foi minha orientanda, que fez um trabalho lindo sobre o sarau da ocupação, né, no Antônio Bezerra. E tenho também a dissertação na sociologia, da Bruna na linguística aplicada, né? E aí ela vai trabalhar com essas teorias, abordagem metodológica da cartografia, e constitui mapas, mas não mapas geográficos, né? Mas sim mapas de afetos, nessa relação pesquisador-pesquisado, que vão constituindo o plano em comum, não é? É uma relação não de um sujeito, de uma pesquisadora, diante de um objeto de pesquisa, mas uma relação sujeito-sujeito de pesquisa, em que os sujeitos participantes da pesquisa são também construtores da pesquisa, e nesse sentido, a gente coordena a Viva a Palavra, né? Agora temos também o professor Caju, maravilhoso, da biologia, que está coordenando também lá a Viva a Palavra, e esse coletivo, né, esse projeto que é da universidade, é um projeto de extensão da universidade, mas é um projeto também das comunidades ali do entorno, da UES, né? Por quê? Porque você tem construções, né, dos círculos populares, construções que são da associação de moradores, né, demandas que são constituídas e projetos dentro do projeto da palavra que vão sendo constituídos e vão formando essas raízes para vários lugares, né, todos eles visando a transformação social por esse viés da linguagem, né. Então, a gente percebe, né, essa supremacia desses escritores homens, mesmo nessa dita literatura marginal, mas a gente encontra também a resistência, né, das mulheres. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente vai ver esse protagonismo, não gosto da palavra, né, protagonismo, essas palavras que vêm desse discurso de empreendedorismo, né, desse capitalismo atual, é irritante. Mas, enfim, essas mulheres, elas vão trazer, né, para a sua escrita, e elas vão trazer para os saraus também toda a sua realidade, seus desejos, seus sonhos, e elas vão desmobilizar, elas vão, na verdade, desmobilizar no sentido de desmobilizar aqueles eixos, né, aqueles nós, como diz os nossos povos originários, né, vamos desatar esses nós, então elas vão desatando esses nós, né, hegemônicos, trazendo a sua escrita e trazendo temáticas também, como, por exemplo, temáticas sobre o corpo, né, uma linguagem que era considerada como tabu, né, falando de menstruação, falando dos gozos, falando dos sonhos, falando da corporalidade, da sexualidade, uma literatura erótica, né? Enfim, não apenas isso, mas a literatura de denúncia, as mulheres falam dessa necropolítica, né? Elas denunciam isso, mas é uma literatura que elas falam também de temas
que até então não eram trazidos, né? Temas como machismo, como a luta constante, como o cotidiano dessas mulheres, os sonhos, os afetos, enfim, o que elas quiserem. Porque, como bem diz a Nina Risse, né? E aqui eu vou trazer, deixa eu achar aqui, eu quero trazer mais a fala, né? Delas do que a minha. Então, deixa eu ver aqui, tá? Se eu acho aqui um poema aqui da Nina. Deixa eu achar aqui, gente, tá? Enfim, que a Nina vai falar sobre. Eu tô com o da Maju aqui, então eu vou. Da Má, né? Que é Má Janu, né? E aí depois eu acho da Nina, tá? Mas a Nina, eu trouxe assim, a Nina Risse, ela também é uma das articuladoras do Sarau da B1, né? E a Nina vai falar que assim, a gente pergunta qual é a temática dessa literatura feminina periférica, né? E ela diz o que as mulheres quiserem. Já há muito tempo foi dito para as mulheres o que elas devem fazer, o que elas devem falar, como elas devem se portar. Não, essa temática da literatura feminina, né, dessa literatura que é escrita por mulheres, diz respeito ao que as mulheres quiserem, né? E isso sem preocupação em querer agradar, em responder a determinados padrões, né? Então elas vão trazer diversas temáticas, né? E aí eu vou trazer aqui um manifesto contra a estiagem, que é da Má, tá? Se clorofila eu fosse e visse verde o viço das plantas de perto, me abraçaria às suas folhas. Não haveria mais seca nessa casa, nem deserto. Uma outra poema dela. Quando Nunes Valente não está em Luanda, os prédios, cimento e as coisas tão mais felizes que nós, apartados do mar. Ensaio para o poema no muro. Essa coisa de desatar os nós, né? Então ela começa falando: desata o nós no outdoor, outro anúncio do problema social. Ame as armas ou se mate. Mas não questione nunca o capital. O sol nasceu para todos. Olho os muros, vejo seu lambe, aquele que eu adoro. Vamos mudar o mundo. E ainda sonho contigo uma vida onde não haja fome. Então, é uma poema que é crítica, mas é uma poema que traz temas, né? E que questiona também a própria vida das mulheres, né? A própria estrutura que elas têm que enfrentar, não é? É um poema que vai mostrar a criação, né, de uma coletiva artística, né? De uma coletiva que é literária feminina, né? E que vai trazer o crescimento da participação das mulheres, e eu ia falar dessa proposta, por exemplo, em Fortaleza, né? Que a Má faz parte, que é a construção de um sarau de mulheres, né? Que é o Pretaral. E de mulheres pretas, né? A Má, ela inicia com um grupo de mulheres um mapeamento das artistas, não só das poetas, mas das artistas de um modo geral, poetas negras, né, de artistas negras. E esse mapeamento, ele teve assim, algumas dificuldades, porque algumas das mulheres não se identificavam como artistas, mas isso fazendo arte, produzindo, escrevendo, né? Então tem um trabalho muito bonito dessas poetas, dessas artistas da periferia, que é uma vai puxando a outra, né? Uma pessoa me ligando. Então vão construindo essa roda, né? E aí, nesse sentido, é que essas construção da autonomia dessa vivência nos saraus. Então, a ideia de que
as mulheres africanas tinham um ritual em que elas colocavam um umbigo no outro, né? Elas se aproximavam uma das outras para dar uma umbigada, para dizer estamos aqui juntas, né? Em vez de bater com a mão, se batia com o umbigo, né? Então, trazer essas expressões, essas palavras para falar dessa doridade, né? Desse compartilhamento da dor. E aí que eu estou pensando nesse compartilhamento da dor, né? Mas um compartilhamento que ressignifica essa dor, né? Que como a Nina traz também numa entrevista, para fugir da autopiedade, né? Essa ressignificação dessa dor, da necropolítica, né? Do colonialismo, do patriarcalismo, essa dor, esse sofrimento que é constante, porque aí quando você faz a intersecção, você vê que na ponta da morte, da destruição, apontado, né, estão aí as pessoas das favelas, os pretos periféricos, né, e as mulheres, elas estão lá mais ainda, quer dizer, as mulheres negras mais ainda sofrendo, as mulheres indígenas, os povos originários sendo eliminados, mas as mulheres, vocês veem que elas estão realmente na mira dessas sequências de violências, e que é uma violência que é linguística. Então, mudar essa linguagem, também por meio dessa construção estética e dessa literatura, é constituir um novo modo de viver, uma nova forma de vida. Né? E aí, pensando isso como uma gramática de resistência. E essa gramática, né, a gente traz aí a ideia da Vina Das, que é uma escritora indiana, uma antropóloga, na verdade, mas ela vai trabalhar com essa ideia da pragmática dos jogos de linguagem, né? E pensando as formas de vida. A Vina Das tem uma pesquisa assim linda, maravilhosa, a pesquisa dela, né? Ela trabalha 10 anos, acompanha, né, fazendo uma etnografia com mulheres que ali durante a partição da Índia, né, durante o processo de independência da Índia, a Índia e Paquistão foram divididos, né? Então você teve vários ataques entre uma população e outra, entre grupos religiosos, né? A Ana trazia aí a questão do fundamentalismo religioso, que afasta, que elimina o outro, né? Que exclui esse outro. E nessa questão lá entre hindus e muçulmanos, o alvo da violência eram as mulheres, né? Então, por exemplo, eles raptavam as mulheres e aí estupravam, violentavam as mulheres, marcavam seus órgãos genitais com símbolos religiosos do outro grupo. E quando essas mulheres elas eram abandonadas e voltavam para a sua comunidade de origem, né? Aquilo era silenciado, porque aquela violência não fazia parte daquele roteiro oculto daquela forma de vida, né? Então ela não estava na linguagem, né? Na linguagem permitida. E aí ela traz o Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, que fala os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, né? Dizendo que a linguagem só pode falar daquilo que está na realidade. Então você tinha a ideia de que a linguagem, ela representava essa realidade, ela representava o mundo, mas a Vina Das, ela quebra isso nessa visão representacionista, mostrando que essa linguagem, né, que não aparece nesse mundo, que não é possível nesse determinado mundo, então, por exemplo, aquele tipo de violência que não estava naquele script, naquele frame, naquela forma de vida daquela cultura indiana, ela era silenciada, né? Então, mas ela era silenciada, mas ela se construía em outras formas de linguagem. Não se podia falar, que o Wittgenstein diz no final, sobre o que não se pode falar deve se calar, né? Falando de que algumas formas de linguagem, dentro de uma determinada estrutura de vida, dentro de uma determinada forma de vida, seria um contrassenso naquela forma. Então, assim, a Vina Das vai trazer isso para mostrar a violência que essas mulheres sofreram, foram apagadas e silenciadas pelas suas próprias famílias, ninguém toca no assunto, nem elas podem tocar daquela dor, mas ela aparece em outras formas, né? Em outras formas de vida. Então, e aí ela vai falar de uma gramática da dor, né? Então, pensando nessas ressignificações da dor por essas mulheres, né? Que vão trazer essas temáticas, mas de uma forma a nos abraçar, a dizer, estamos juntos, né? Muitas vezes o script, o roteiro oculto é de denúncia, mas nesse roteiro você tem também o abraço. Porque há uma construção de um outro script, né? De um outro modo de vida, de um outro frame, de um outro jogo de linguagem, de uma outra estrutura de estar junto. Estou olhando aqui porque a bateria do meu computador está acabando e eu preciso ler mais para vocês, né? Outros poemas. Então é nesse sentido, né?
dessa construção, desse entendimento dessa gramática da dor, que vai trazer existência, vai mostrar a existência, porque, como a gente diz, né, essas mulheres, elas não aparecem agora, elas sempre estavam lá escrevendo sua arte, mas elas estão nos mostrando que existem, né? Nós existimos. Diz respeito à sobrevivência diante desses ataques, desse sistema mundo colonial, patriarcal, né? Que constrói essa necropolítica que a gente está vivenciando, mas ela traz essa sobrevivência e essa existência como reexistência, né? E essa ideia de resistência é resistência como invenção, é resistência como criatividade, portanto, resistência, né? A Ana Lu que traz aí o conceito de letramentos de resistência, e a gente pensa na resistência aí a partir de algumas autoras e alguns autores que vão falar, né? Estou tentando aqui ligar, gente, porque tem um problema de conexão, mas acho que deu certo. Que falam dessa resistência e da resistência como invenção. E aí, nessa teoria que a gente pensa, né, produzida pelas mulheres para pensar a literatura feminina, o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, né, quando ela diz assim, a escrevivência de mulheres negras não é para ninar os filhos da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Né? Então, essa gramática cultural da dor, ela vai se constituir a partir dessa escrevivência das mulheres nessa literatura marginal, nessa literatura periférica, né? E aí, sim, alguns também vão contestar o próprio título de marginal, porque algumas pessoas vão dizer assim, olha, às vezes você marca uma literatura que se chama de afro-brasileira, ou uma literatura que se chama de marginal, ou uma literatura de mulheres, marca para excluir. Existe, sim, esse movimento. No entanto, você tem também quando você traz escrevivência, não é só para dizer assim, olha, eu diminuo essa poesia, ou diminuo essa análise, porque eu digo assim, o valor dessa poema está no fato de serem pessoas vulneráveis, de serem pessoas da periferia. Não é isso, né? O valor não está no discurso de denúncia, o valor está em construção de novas formas de estética e de novas formas de vida, a partir da compreensão de que o corpo e a vida não se afastam da linguagem, portanto, não se afastam da poema, né? E aí a Nina Risse, tenho que achar aqui a Nina para trazer para vocês, mas ela tem um verso que diz assim, toda mulher é uma poema. E olha aí o feminino, né? A mudança do feminino. Por exemplo, a pretaral, elas dizem, não é o coletivo pretaral, é a coletiva, né? E a poema, né? A Nina traz a poema, toda mulher é uma poema, ela é inteira, né? Com seu corpo, com a sua sexualidade, né? Com as suas questões. Isso não só uma mulher, mas as várias mulheres, né? Que vem aí construindo essa gramática, essa gramática cultural. Então, veja bem, a Vina Das, né, afirma que a compreensão e o reconhecimento da dor não se constitui numa circunstância apenas individual, apoiada no mundo interior, né? Mas depende dessa gramática. E aí a gente vê aquela afirmação do Wittgenstein que dizia que quando você fala eu tenho dor, na verdade a gente só compreende essa dor se a gente estiver nesse jogo de linguagem, né? Quando eu digo eu tenho a dor, é o início de um jogo de linguagem que é sempre coletivo. E nesse sentido, essas mulheres que estão juntas, vivenciando, né, as mesmas vicissitudes, as mesmas dificuldades, né, as mesmas lutas, e também diferentes lutas, né, mas elas compreendem essa construção comum. Né? Então, a que violência essa gramática se refere? Né? Onde buscar o sentido para a violência? E a Vina Das vai dizer que o sentido, né, ele está nesse cotidiano, nesse conhecimento que passa a ser evocado, né, a partir desses recursos estéticos que se constrói pela linguagem, e aí a gente acrescenta, mas também com o próprio corpo. A linguagem entendida, né, nessa concepção de jogo de linguagem, entendida como aquilo que a gente entendia como não linguístico, né, ele também é linguístico. Portanto, essa vida, esse local, né, esse território que se atravessa na poema, né, esse território periférico, ele aparece não como um território apenas físico, né, mas como um território de solidariedade, né, de estar junto, de sofrimento em comum, de coletivo, né, de coletiva aí.
Então, esse jogo ele é constituído também pelo próprio corpo, que é linguagem, né? Então, o cotidiano é o lugar da recuperação dos sentidos da violência. Quando esses sentidos escapam daquele roteiro, né, daquele roteiro que é dado pelo mundo colonial, pelo mundo patriarcal, né, então você precisa reconstituir esse script, reconstituir esse frame, reconstituir esse jogo com uma outra estética, trazendo outras temáticas, e esse jogo é reconstituído por essas mulheres, né, nessa literatura, né. Então, esse ordinário, esse cotidiano, né, o ordinário no sentido cotidiano, ele é vivo, ele é carne, né? Ele é estético, mas ele é feito de pessoas, né, de afetos, de conflitos, sobretudo de conflitos, né? Como diz aí essa poema, essa escrita da Argentina, né? É uma dor que ainda está aí, não é esconder a dor, né? Ela está aí, mas ela é ressignificada. E aí, esse conceito de gramática da dor, ele pode ser visto também na afirmação da Conceição Evaristo, quando ela diz assim: gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito, é provável apaziguar um pouco a dor. Eu digo um pouco. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o movimento de dança-canto que o meu corpo não executa. É a senha pela qual eu acesso o mundo. Então, e aí a gente diria, né, que não apenas acessa esse mundo, mas constitui também, né, esse mundo, essa utopia, eu vou usar utopia, mas utopia a gente tem a ideia de que é algo que é inalcançável, né? Mas a gente pode trazer o Freire quando ele fala inédito viável, né? Esse inédito que é viável, né? É viável porque está sendo construído por essas mulheres, por essas meninas, né? Por essas manas, por essas monas, né? Ana, eu estou chegando aí no horário, não, né? Então, a gente vai trazer diversos coletivos de mulheres. Você tem slam de meninas aí em Sobral, né? Você tem, por exemplo, em São Paulo, você vai ter o sarau Elo da Corrente, né? Você vai ter outros saraus que são majoritariamente feitos por mulheres. E aqui em Fortaleza, eu quero que vocês conheçam, já digo para vocês visitarem, né, a página, ou visitar o perfil do Instagram do Pretaral, @Pretaral, tá? Que são esses coletivos, essas meninas que se reúnem para fazer o sarau das pretas. Sim, Ana, você queria falar? Tá falando alguma coisa, Ana? Você está me ouvindo? Não, né? Posso continuar? Deixa eu trazer aqui mais poesia, tá? Queria, professora. Falando, sim. Sim. Eu tô falando. Dá para ouvir, né? A senhora precisa. A gente vai encerrar, tá certo? A gente vai encerrar esse primeiro bloco, porque o Instagram vai fechar sozinho. Tá Vai bom. fechar sozinho. E aí a gente vai abrir novamente, tá certo? Então a gente fecha e abre novamente. Tá certo, tá bom. Tá bom? Vou Tá encerrar certo, essa tá bom. aqui. Beijo até daqui a 1 minuto. Até, Já. até. É bom que eu procuro aqui a poema da Nina, que eu tava procurando. Tá, beijo.